Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, nessa tarde, nessa noite, nesse dia. Eu creio que Deus vai falar contigo. Eu trago hoje uma palavra abençoada, uma palavra da parte de Deus. Eu creio que Deus vai edificar a tua casa e a tua família, abençoando aqui os anunciantes, os patrocinadores, os anunciantes, homens e mulheres que abençoam aqui o nosso programa. Que Deus possa continuar abençoando aí todos os anunciantes, todos os patrocinadores, em nome de Jesus. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado, Nós vamos começa a fazer uma oração e daqui a pouco nós vamos botar um louvor abençoado. Vamos para o momento da oração e depois nós vamos botar um louvor abençoado da parte de Deus. Vamos para o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, bota aqui esse estúdio, bota aqui tudo que for feito, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, para que eu possa ministrar, Pai, a Tua poderosa palavra, Senhor. Assim coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença, o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos teus pensamentos. Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Voltando com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 18. Acerca das provas e tentações. Todos nós somos provados e somos tentados todos os dias. Todo ser humano é provado e tentado todos os dias. E aqui ele nos ensina como podemos viver e sobreviver às provas e tentações da vida que vem sobre todos nós. Ele diz aqui:
Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Aí você diz assim, peraí, ter grande gozo? Ninguém gosta de cair em tentação, ninguém gosta de cair em provas, né? Ninguém gosta. Nós gostamos de viver tranquilo. Mas aqui dentro desta palavra ele diz assim, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha paciência, olha que diz aqui, tenha, porém, paciência e a sua obra perfeita, para que sejas perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberamente, e não lança em rosto, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os teus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido. Olha bem, ele diz aqui, o homem de coração dobre, inconstante dos seus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque saiu o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, a aparência do seu aspecto, perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dado à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não errem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então aqui, através desta palavra, o que Deus aqui, através do livro do apóstolo Paulo, né, em livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, acerca das provas e tentações. Todos nós somos provados, todos nós somos tentados todos os dias. Aquele que não é provado, aquele que não é tentado, não é normal, porque a prova é um processo de amadurecimento. Às vezes Deus permite nós passarmos por provas, passarmos por tentações, exatamente para Ele nos lapidar, para Ele nos capacitar, para Ele nos ensinar, para a gente ter amadurecimento como ser humano, como pessoa e espiritualmente. Porque as tentações, ela tem um lado positivo. As provas, elas têm um lado positivo. Ela está nos amadurecendo para a gente sair da meninice, para a gente se tornar homens maduros e para as mulheres também serem maduras. Porque como que você vai conhecer as coisas se você não passar pelo processo? A vida é feita de um processo, tudo tem um processo. A criança, para ela nascer, ela fica 9 meses no ventre de uma mãe. Quando ela nasce sobre uma força, sobre a mulher sente contrações, ali a mulher gera o filho. Ela está passando aquele processo, aquela tentação, aquela provação, até a criança nascer. Ali, quando a criança nasce, primeira coisa, ela passa pelo processo do mamar, ela passa pelo processo, né, do momento a qual a mãe amamenta, depois ela passa pelo processo do caminhar, do se levantar e cair. Então tudo tem um processo e também tem um momento de tentações, né? A nossa vida é feita assim. Então aqui, através desta palavra, ele diz, meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Às vezes nós passamos por certas provações
certas tentações que nós olhamos, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por esta prova? Senhor, por que eu estou passando por esta tentação? Porque Deus está nos ensinando, Deus está nos capacitando, Deus está nos lapidando para provar em nós mesmos, nos dando amadurecimento para que quando nós passarmos pelos processos, pelos vales da vida, a gente tenha amadurecimento. Não tem como Deus te dar nada sem antes Ele te capacitar. Não tem como Deus te botar diante de algo sem antes Ele te provar. Eu, para me estar aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, eu tive que passar por processos, eu tive que passar por tentações, eu tive que passar por provas, para hoje eu estar aqui ministrando a palavra de Deus. Senão não estaria. Porque para Deus te colocar em certos ambientes, para Deus te colocar em certas posições, para Deus te elevar para Deus botar em você em certos patamares, você tem que passar por um processo. A vida é feita de processo. Tudo tem um processo. A nossa vida, ela tem uma trajetória de processo. E nesse intervalo, existem as provas, existem as tentações, existem os ataques. Exatamente para você criar amadurecimento, para você criar entendimento, para que quando você passar pelos processos e pelas tentações, você ter alicerce, você ter força, você ter ânimo, você ter vigor para poder suportar as tentações. O próprio Jesus foi tentado, né? Então nós também muitas vezes somos tentados. Aqui ele diz no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Que, olha, diz aqui, ó, peça porém com fé não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada para o vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então aqui, quando Deus ele nos chama, primeiro Ele vai nos testar. Primeiro Deus ele vai fazer a gente passar pelo processo, porque o processo é necessário. O processo ele nos posiciona para viver o propósito, porque não tem como você viver o propósito se você não passar pelo processo, passar pelas tentações, passar pelas provas, porque Deus ele trabalha de forma diferente. Deus ele vê de forma diferente. Deus, quando chamou o povo do cativeiro, da casa da escravidão, para levar o povo para a terra prometida, tinha o processo, tinha as tentações e tinha as provas, que era passar no deserto, passar fome, passar dificuldade, passar aperto, passar frio. O povo passou por várias privações, por várias tentações, porque Deus fez a promessa, mas Ele falou, ó, eu tenho a promessa, mas vocês vão ter que passar pelo processo, vocês vão ter que passar pelas provas, vocês vão ter que passar pelas tentações, para vocês alcançar a minha promessa, a qual eu tenho para vocês. Mas o que acontece? Muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos passar pelo processo, não queremos passar pelas provas, não queremos passar pelas tentações, queremos a bênção de bandeja na mão. Só que Deus ele vê de forma diferente. Para Ele nos dar algo, primeiro Ele tem que nos capacitar. Não tem como você ter algo se você não está lapidado para aquilo ali. Não tem como Deus te abençoar se você não está preparado para receber aquela bênção. Não tem como Deus te dar algo se você não está preparado para receber o que Deus tem para você. Porque Deus trabalha com processo. A mesma coisa quando Deus fez José ser preso na prisão, Deus estava capacitando José na prisão para ele ser governador. Olha o propósito de Deus. Primeiro eu vou te lançar na caverna, vou te lançar na prisão, para que quando eu te tirar daí, José, eu vou botar você ser governador do rei. Então, Deus ele tem multiforma de trabalhar. O processo, às vezes, ele machuca. O processo, ele nos fere. O processo faz a gente chorar. Mas é dentro do processo é que Deus nos capacita para viver a promessa. É dentro do processo é que Deus nos posiciona para viver o propósito. Muitas vezes nós queremos a vitória, nós queremos a bênção, mas não queremos passar pelo processo. E o processo é necessário. Eu falo isso com experiência própria, porque eu já passei por muito processo e continuo passando os processos da vida. Todo dia eu vivo um processo, todo dia eu vivo as tentações, as perseguições da vida. É um processo ao qual eu vivo para viver os propósitos de Deus. Não é fácil. Tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de abandonar, tem hora que dá vontade de voltar para trás, porque viver o processo
é difícil. Viver o processo com Deus é se matando aos poucos. Todo dia você tem que estar renunciando, você tem que estar abandonando muita coisa para viver aquilo que Deus tem. Então, aqui dentro desta palavra, no livro de Tiago, acerca das provas e tentações. Nós somos tentados. Às vezes você é tentado no trabalho, você é tentado na família, você é tentado no trânsito, você é tentado às vezes com um vizinho, você é tentado às vezes dirigindo. O que é tentação? Às vezes é um desafio, às vezes uma palavra lançada, às vezes é alguém que fala algo com você que você não gosta, se aborrece, é uma tentação. Às vezes é uma discussão que você entra, numa conversa que você às vezes bate boca, você está sendo tentado para falar algo, para discutir, para bater boca, tudo são tentações. Às vezes uma pessoa vai te desafiar, vai falar algo para você que você não gosta, é uma tentação, é uma provação. Mas ali Deus está te lapidando, Deus está te ensinando para você viver um novo nível espiritual. Como Deus vai tirar você da meninice se você não conhecer as coisas mais profundas que Deus tem? Então, quando Deus levou José para a prisão, Deus já tinha um propósito. José, não fica triste, eu te botei na prisão para te dar amadurecimento. Eu te botei nesse lugar aí para você ficar forte, para que quando eu te tirar, eu vou botar você como governador. Então, muitas vezes Deus permite as tentações, as provas, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos amadurecer, para que quando Ele liberar a bênção, você tem raiz, você está forte, você está amadurecido, para você não desabar. Por que tem pessoas, às vezes, que não têm condições, às vezes, de enfrentar certas situações? Porque ela não está capacitada para aquilo ali. Ela quer a bênção, ela quer a vitória, mas ela não está capacitada, ela não está ainda preparada para receber aquilo ali. Então, aqui dentro desta palavra, no livro de Tiago, acerca das provas e tentações, e ele diz aqui no versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Olha que lindo aqui, ó. Bem-aventurado o varão que sofre as tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diz de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engotado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido à luz, o pecado sendo consumado gera a morte. Então, aqui dentro desta palavra, ele diz, bem-aventurado, às vezes, o homem que sofre a tentação, ele está sendo provado. Às vezes a tentação não é para nos destruir, é para nos dar amadurecimento. Às vezes você vai ser tentado em palavras, vai ser tentado em conversas, você vai ser tentado em desafios, vão te afrontar, vão apontar o dedo para você, vão querer te inflamar, mas ali é um processo de tentações para te dar amadurecimento, para te dar fortalecimento, para que quando você estiver num ambiente de guerra, num ambiente de discussão, num ambiente de briga, você ter sabedoria, você saber passar pelas provas, saber passar pelas tentações sem se contaminar. Porque primeiro, para Deus te dar algo, primeiro Ele tem que te capacitar. Como que Deus vai te dar algo se você não está preparado para enfrentar as batalhas, para enfrentar as adversidades? Porque tem pessoas que vão atentar, tem pessoas às vezes que vai falar mal, tem pessoas que vão te criticar, tem pessoas que vão apontar o dedo para você. Se você for menino, se você não tiver experiência, você desaba. Você começa a entrar em desespero, porque você não tem raiz, você não tem amadurecimento para enfrentar as demandas, as perseguições, as afrontas que vêm contra mim, contra você e contra todos. Então, aqui dentro desta palavra, ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque isso está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ninguém gosta de ser tentado, mas Deus às vezes permite exatamente para nos capacitar. E aqui no versículo 16 ele diz, não erre, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como premissas das suas criaturas. Então, Deus ele criou todas as coisas com sabedoria e com perfeição. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes, nós não queremos passar pelas provas. Ninguém gosta, a gente já quer pegar o prato pronto. É maravilhoso. Pode vir, eu quero o prato pronto, eu não quero passar pelo processo. Mas Deus ele tem multiforme de trabalhar. Deus ele quer nos capacitar. Eu costumo dizer que, como eu disse, a vida é feita de processo. A vida é feita de escolhas. Uma escolha errada, acabou. Então o processo ele te amadurece, para que quando você enfrentar as demandas da vida, as lutas, as guerras, as aflições, você tem raiz, você tem amadurecimento, você não entra em desespero, você não é a pessoa emocionada, você não é a pessoa que deixa se levar pelo momento, você não deixa se levar pela emoção, você tem amadurecimento, você tem entendimento, você tem raiz, porque Deus fez você passar pelo processo, você passou pelas provas, você passou pelas tentações, para você entender, peraí, eu já passei por isso aí, eu conheço isso aí. Então, Deus te dá amadurecimento, para que quando você chegar diante do propósito a qual Ele tem, você está preparado para viver as promessas. Quando Deus chamou Josué para entrar na terra prometida, Deus capacitou Josué, falou: Josué, eu tenho uma terra que mana leite e mel, mas primeiro Josué, você vai ter que passar pelo processo, você vai ter que passar pelas tentações, você vai ter que passar pelas provas para você adquirir a minha bênção. Então, Deus ele é diferente, Deus trabalha de forma diferente. Deus primeiro, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos entregar o melhor, mas para você primeiro receber o melhor, você tem que primeiro passar pelo processo da vida, né? Como todos nós passamos. Como eu disse, nada na vida é fácil, tudo tem um processo. Tudo que é muito fácil não é pão. Tudo que vem muito fácil acaba rápido, mas tudo que vem de Deus, tudo que passa pelo processo é bênção do Senhor. Porque Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou com perfeição. Só que nós, como ser humano, nós queremos tudo muito fácil. Nós queremos tudo muito rápido. É bom, é maravilhoso você ter as coisas, mas Deus ele tem formas diferentes. Eu teve um período da minha vida, eu sempre falo isso, que eu queria tudo muito rápido. Falei assim, eu quero desse meu jeito, eu quero rápido. Eu só aprendi com o tempo. Primeiro, Deus ele quer te dar sabedoria. Primeiro, Deus ele quer te capacitar. Primeiro, Deus quer te revestir de conhecimento. Primeiro, Deus quer te dar amadurecimento para Ele ir liberando para você o que Ele tem. Porque se Deus for entregar para você o que Ele tem sem você estar preparado, você não vai saber receber. Por que tem pessoas às vezes que quando recebe uma bênção, ela se destrói ou ela se perde? Porque ela não está preparada para aquilo ali. Você vê que tem pessoas às vezes que ela recebe uma grande bênção, mas por ela não ter sabedoria e ela não está preparada para aquilo ali, ela mesmo se destrói com a própria bênção que veio sobre ela, porque ela não soube ter sabedoria, ela não soube ter entendimento para receber aquilo que Deus tem para ela. Então, a importância do processo, a importância de nós passarmos pelas provas, passar por tentações. Claro que ninguém gosta de passar pelas provas, ninguém gosta de ser tentado, mas às vezes as tentações e as provas é Deus nos capacitando, é Deus nos fortalecendo, é Deus levando a gente para um outro patamar de nível, porque Deus ele trabalha com nível de processo, com patentes. Existem patentes espirituais, né? Tudo na vida existe patentes. Você vai crescendo ali nos níveis espirituais, a qual Deus, né? É como você caminhar. A criança quando nasce não tem um processo, primeiro ela nasce, primeiro ela é amamentada, ali ela começa a tomar o leite para poder se fortificar, depois ela começa a gatinhar, depois ela começa a cair, levanta, cai, levanta, ela começa a engatinhar, começa a levantar e cair, aí ela começa a levantar, ela começa a se firmar ao andar, aí começa a andar, e ali começa a ficar uma criança em pé e andando, e começa a se amadurecer, começa a andar, então, até se tornar um adulto. Então, a vida é feita de processo, assim é tudo na vida. Não tem como você chegar num lugar se você passar pelo processo. Eu, para me estar aqui hoje, eu tive que passar por vários processos. Eu já fiz rádio,
Eu já fiz programa de rádio, muitos anos, para hoje eu fazer televisão. Não tem como você pular o processo. Não tem como você pular o processo. O processo ele existe exatamente para te capacitar dentro daquilo ao qual Deus ordenou. Porque se você passa do processo, você não tem amadurecimento. Você vai pegar a prova com a própria mão. Então, como eu disse, tudo na vida é um processo. Não tem como você receber sem você passar pelo processo. Tem pessoas às vezes que, eu quero aquilo ali. Mas será que você está capacitado para ter aquilo ali? Será que você tem capacidade para adquirir aquilo ali? Então, a vida, querer é maravilhoso, mas será que nós temos condições de ter aquilo ali? Então, eu costumo dizer que você pode ter as coisas, mas você tem que primeiro entender que Deus trabalha com um processo, Deus trabalha com um propósito. E às vezes o propósito de Deus é um, o nosso é outro. Nem tudo aquilo que nós queremos é o que Deus tem para nós. Então, aqui dentro desta palavra, no livro de Tiago, você que tem dúvida desta palavra, Tiago capítulo 1, acerca das provas e tentações. Todos nós somos provados. Olha o que ele diz aqui: meus amados, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tendo, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos sem falta em coisa alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, olha o que ele diz aqui, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberamente, e não lança em rosto, e lhe será dado. Então ele diz aqui, peça a Deus sabedoria. Por que pedir a Deus sabedoria? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu sempre, quando eu vou fazer algo, eu peço a Deus sabedoria. Eu não gosto de fazer nada pela emoção, eu não gosto de fazer nada pelo momento. Eu gosto de fazer as coisas com discernimento, cabeça no lugar, esfriar a cabeça, porque uma escolha errada, uma posição errada, eu acabo com a minha vida. Eu me destruo. Por quê? O importante é a gente buscar sabedoria. Porque quando você busca, você procura entender o que você está fazendo em Deus. Então, por isso que ele diz aqui no versículo 5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberamente, e não lance em rosto, ele será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado para uma parte e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Deus, Ele trabalha com processo. Tudo na vida há um processo. Eu falo que por experiência própria. Quando eu comecei o meu ministério com Deus, eu tive que passar por vários processos e muitas vezes eu não queria viver o processo. Eu já queria a bênção, eu já queria a vitória. Deus falou, não, existe o tempo do processo, você vai ter que passar pelo processo. Não tem como eu te dar vitória sem você passar pelo processo, porque o processo é o amadurecimento de Deus na nossa vida. As tentações, as provas, é Deus nos amadurecimento. Deus está nos dando um amadurecimento para podermos enfrentar o que está para vir. Por que tem pessoas que por qualquer motivo ela entra em desespero? Por que tem pessoas que por qualquer motivo ela quer se matar, ela quer se autodestruir, ela começa a entrar em desespero, em pânico? Por quê? Ela é uma pessoa emocionada, é uma pessoa que vai pela emoção, ela não vai pela razão. Nós temos que ter razão, emoção, equilibrado. Emoção, emoção, razão, razão, equilíbrio, equilíbrio. Porque se você for só pela emoção, você só vai fazer besteira. A emoção, ela é momentânea, mas a razão, ela abrange vários pensamentos. Então você tem que ter uma mente equilibrada, pensamento. Tudo que você for fazer, pensa o que você vai fazer. Não faça nada pela emoção, não faça nada pela emoção do momento. Tudo que você for fazer, estuda, pensa, vê direitinho, bota no lugar a tua mente. Não faça nada pela emoção do momento. Por quê? É exatamente nesses momentos que Satanás usa para nos autodestruir. É na emoção do momento, é na fúria do momento. E nesse momento a pessoa auto se destrói. Então, que Deus possa falar ao meu, ao teu coração da melhor maneira possível. Livro de Tiago, capítulo 1, acerca das provas e tentações. Não ligue quando você passar pelas provas. É Deus te capacitando
para um novo nível que Ele tem para você na tua vida, né? Eu creio que Deus já falou através dessa palavra. O programa se findou, falta poucos minutos para o programa acabar. Que Deus venha falar no coração de cada um, conforme o teu querer, conforme a vontade. Agradecer aqui os meus anunciantes, meus patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam comigo aqui. Que Deus continue prosperando a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o término do programa, né? Com o momento da oração, em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Pai, coloca aqui essa programação. A Tua palavra foi ministrada, Pai. Fala no coração aí desse homem, desta mulher, que aonde chegar essa palavra, Pai, que vidas possam ser mudadas, que vidas possam ser transformadas, que essa mulher, que esse jovem, que esse idoso, Pai, que essa palavra venha edificar, Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.